Salve, salve galera, beleza? Seguinte, para a nossa aula de hoje, a gente começa um novo grande bloco de assuntos, certo? Já tem aí nos vídeos todo o processo a respeito de Segundo Reinado, né? Desde a ascensão do Dom Pedro II com o golpe da maioridade até a sua expulsão, né, com a crise da monarquia e a crise do Império Brasileiro em 1889. E para a nossa aula de hoje, a gente começa a aprender um pouquinho mais, principalmente dessa mudança nessa fase inicial, ou seja, como é que acontece essa transição entre monarquia e república, né? O que significa essa passagem, quais são as diferenças, o que se mantém, quais são os grupos envolvidos e, principalmente, quem não participa, certo? Só para adiantar, é fundamental vocês terem em mente algumas características da política desse período, porque isso daqui, né, o que vai começar a ser colocado, as novas leis, as novas questões republicanas, elas vão ser a grande base para a gente entender, por exemplo, o que foi todo o período da República Oligárquica, né, ou toda a fase da República Velha, em que essas leis têm muita força, esses grupos controlam e dominam toda essa república, certo? Todas essas questões. Mas, começar pelo princípio, beleza? Lembrando que nessa grande crise da monarquia, né, para o Dom Pedro II e toda a sua família serem expulsos do Brasil, foi necessária uma articulação principalmente entre dois grandes setores. E isso vai ser fundamental, certo? Exército e elite econômica. O exército, lembrando, né, ele estava extremamente insatisfeito, principalmente por conta dos tratamentos que o exército recebia após a Guerra do Paraguai, né? Não participa, não tinha o mesmo prestígio, não tem o mesmo salário, planos de carreira que não funcionavam tão bem quanto a Marinha, e aumenta a insatisfação, certo? Então Dom Pedro perde aí o seu principal braço de defesa. Em relação à elite econômica, mas não só essa elite, mas a uma sociedade toda extremamente apegada à escravidão, a abolição em 88, né, em 1888, ela vai causar um grande choque e é um dos grandes motivos aí da monarquia, da monarquia cair, né? E esse atraso, ou seja, o Brasil ele é o último país a abolir a escravidão. Ele é um país extremamente ruralizado, é um país que demora a modernizar as suas ações políticas. E todas essas questões, elas vão ficar extremamente visíveis quando essa república começar, ok? Então, a partir disso, a partir da expulsão do Dom Pedro e a criação de um novo governo, marcado aí principalmente pela data do 15 de novembro, vai ser necessário fazer uma transição, ok? Porque um governo republicano não tem a mesma condição, não tem a mesma característica de que um governo monárquico. Então, o que passa a ser diferente a partir de agora? O que muda nessas duas formas de governo, né, nessas duas condições políticas? Em uma república, e a principal diferença é essa, é que a população ela participa, ou seja, o Estado é organizado pela vontade do povo. E esse povo participa disso principalmente através do voto. É a vontade da maioria, são os interesses da maioria que precisam ser atendidos pelo Estado e pelo governo. A grande base, né, quem vai servir de modelo para a gente elaborar o nosso modelo, né, ou seja, para a gente escrever a nossa Constituição e de como é que o Brasil vai funcionar, vai ser o caso dos Estados Unidos. O tipo de país que eles adotaram lá vai ser utilizado para a gente repensar as nossas condições. E o que isso significa? Que as principais mudanças são, né, nessa fase de transição: família imperial, todos os cargos de nobreza, todos os títulos nobiliárquicos estão abolidos, ou seja, não existe mais distinção social baseada na titulação. Então, barões, marqueses, duques, viscondes, tudo isso perde o valor.
O antigo Senado e a antiga Câmara dos Deputados também está suspensa. Vão ser realizadas novas eleições para se criar um governo revitalizado, que não tem os mesmos políticos da monarquia, apesar de permanecerem, né? As províncias vão mudar de nome, ou seja, as regiões brasileiras passam a receber o nome de Estado. Okay? E cada Estado, já que o modelo adotado para o Brasil é semelhante aos Estados Unidos, cada Estado vai possuir a sua autonomia. E isso é o que nós chamamos de federalismo, ou seja, cada território, cada região possui o seu presidente, que hoje em dia nós chamamos de governador, mas para o período são os presidentes dos estados. Cada estado brasileiro tem a sua própria regra, tem a sua própria lei, tem as suas próprias características. Okay? Organizando isso tudo, existe um governo federal, um presidente. Então nós, Brasil, nos tornamos uma república democrática, ou seja, a população vota, certo? Presidencialista, significa que o chefe do nosso executivo ele é eleito pela vontade popular, ou seja, o povo elege e escolhe o presidente, ok? Ele é um modelo federativo em que cada região tem a sua própria autonomia e o voto ele é realizado de forma direta, ou seja, cada indivíduo que tiver direito ao voto pode escolher o seu presidente, né? Tem o direito de nomear e de apontar a sua escolha para o presidente. Principalmente em relação a esse assunto de autonomia, acabou sendo bastante útil essa discussão toda a respeito do contexto do coronavírus aqui no Brasil e os grandes debates que têm acontecido, espero que vocês estejam acompanhando, em relação às discussões entre o papel dos governadores e o papel do presidente, né? O que é isso? Existem governadores que têm feito uma série de decretos, uma série de medidas para protegerem e para alegarem as determinações dos seus estados. Ou seja, tem estado que está fechando e isolando a população, tem estado que está permitindo o isolamento ocasional, tem estado que não está se importando, tem estado que está tentando fechar, mas não está conseguindo. E por outro lado, existe um governo federal que tenta dialogar, alegando que o governo federal tem um poder sobre o país inteiro. Então, olha os conflitos e como é que isso daí é garantido pela nossa Constituição desde o primeiro momento em que o Brasil se torna uma república. Esse documento, esse modelo federativo, ele permite, né, ele autoriza por lei que cada estado brasileiro tenha suas próprias determinações, tenha suas próprias condições, certo? Então, não necessariamente uma ordem federal precisa ser válida e precisa ser cumprida em um determinado estado, porque o estado tem autonomia, o estado ele é livre para escolher certas características, certas administrações. Então, esse passa a ser o nosso modelo de política, ok? Só que nem tudo é simples. Outras duas questões são extremamente marcantes nessa transição. Primeiro, a situação da Igreja Católica, certo? Vocês estão lembrados lá da aula sobre o conflito do Dom Pedro II com o Papa a respeito da maçonaria, né? A respeito de uma bula papal que o Dom Pedro ele não autoriza entrar aqui. Dentro dessa discussão inteira, dentro desse barril de pólvora inteiro sobre quem é que controla a religião, né? Se a ordem final é do Papa ou se a ordem final é do Imperador, o Brasil ele muda mais uma vez essa postura e essa política. A partir de agora, nós oficialmente nos tornamos um Estado laico. Os assuntos da Igreja ficam exclusivos para ela e assuntos do Estado se tornam separados. Okay? Assuntos de Igreja e Estado, eles não se misturam mais em relação à política. Se a Igreja quiser ter as suas determinadas práticas, posturas, decretos, é uma questão religiosa. O Estado ele pode ter uma condição completamente diferente e um não precisa da autorização do outro. Okay?
E o último grande aspecto, que acaba sendo o mais importante de todos, vai ser a questão da cidadania. Porque a gente está falando de um país que foi o último estado ocidental a abolir a escravidão. Um número imenso de pessoas ligadas ao cativeiro foi solta na sociedade e passaram a ser embarcados, né? Ou seja, passaram a se tornar cidadãos. Mas existe um conflito, uma desigualdade, um apego à própria relação escravista muito forte no brasileiro. Então, é inadmissível para certos grupos, principalmente para essa elite econômica, para essa elite cultural, de aceitar que o negro, que o africano, que o escravo, que o crioulo, ou seja, que grupos excluídos de trabalhadores, grupos inferiores e extremamente abaixo da camada social, tenham a mesma participação do que o seu grupo, que sempre controlou, sempre mandou e sempre deu ordens, certo? Para garantir que essas duas condições não se misturem e principalmente para impedir que essa população negra e ligada à escravidão tenha acesso a direitos, tenha acesso a leis, porque você fazer uma lei significa que você vai atender o seu grupo, que você vai atender a sua demanda, que você vai atender a sua exigência ou a sua crítica. E nesse caso, os problemas que envolvem a vida da população negra, a vida da população ex-escrava, a vida da população pobre no Brasil, elas iam exigir que o Estado atendesse às suas vontades, atendesse aos seus interesses, certo? Que o Estado começasse a usar dinheiro público, a usar imposto, a ter que ouvir essa população, sacou? E para garantir que isso não acontecesse, para garantir que essa prática não fosse levada adiante, o processo de eleição do Brasil, por mais que ele recebesse o nome de universal, ou seja, a partir de agora, todo indivíduo no Brasil pode votar, ele vai ser colocado uma série de cláusulas. Que cláusulas? Que pontos? Primeiro, somente os homens podem votar, e aqui um detalhe, se liga, não está escrito isso que eu acabei de falar, não está escrito lá na lei, somente os homens votam, não. Isso é uma questão cultural, e a sociedade brasileira ela é tão machista que ela se acha no direito de nem ser necessário colocar que o voto é só para os homens, porque isso já é uma prática comum. Então as mulheres que nem se atrevam a chegar perto de urna e de eleição, porque a sociedade ela já impôs esse limite que não precisa nem ser escrito. Mas na prática, somente os homens podem votar, somente os maiores de 21 anos de idade podem votar, e lembrando que 21 anos de idade aqui não significa as mesmas características de 21 anos de idade hoje, porque a gente está falando de uma população em que a expectativa de vida é muito baixa. Então, ter 21 anos de idade para início de século XX, né, ou seja, a partir de 1891, quando essa lei passa, quando a Constituição passa a vigorar, é uma porcentagem muito pequena. Né? A maior parte da população ainda está abaixo disso. O Brasil é um país jovem, certo? E o outro aspecto, maior de 21 anos de idade, homens e somente os alfabetizados. Certo? Por quê? Acrescentando o item que alfabetizados votem, toda essa sociedade, toda essa população ligada ao cativeiro imediatamente fica excluída, certo? Deixa de participar, porque são pouquíssimos, eu não vou nem falar dos escravos, são pouquíssimos os cidadãos brasileiros, as pessoas no Brasil que dominam a escrita e a leitura. E aqui eu não estou falando de fazer texto dissertativo não, cara, é assinar seu próprio nome, certo? Então, essas condições políticas vão ser a grande marca, principalmente do voto, de controle dessa população utilizada por todo o período da República Velha. Certo? Valeu! Qualquer questão, deixa aí nos comentários ou manda mensagenzinha. Abraço!